Um dia como hoje, 1º de março de 1919, nasceu João Goulart, popularmente conhecido como Jango, que foi o último presidente democraticamente eleito antes do golpe militar de 1964 no Brasil. Como todo brasileiro, amava futebol e chegou a jogar pelo Internacional do Rio Grande do Sul na categoria infanto-juvenil, vencendo o campeonato estadual em 1932. Porém, sua principal carreira foi na política, onde desde o início enfrentou perseguições e tentativas de golpes militares, por governar com o povo, para o povo. Seu primeiro cargo de destaque foi como ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, de 1953 a 1954, assumindo logo após a greve dos 300 mil, que não foi nada bem recebida pelos militares. Você já imaginou 300 mil trabalhadores parando o Brasil por um dia inteiro? Porém, a União Democrática Nacional, o Partido Fardado, dos militares a serviço da burguesia, realizou uma campanha de calúnias e difamações sobre Jango, fazendo com que ele renunciasse ao ministério, para evitar que o governo Vargas se desgastasse ainda mais e que os militares tentassem um golpe. João Goulart renunciou em fevereiro de 1954. Em agosto, Getúlio Vargas se suicidou. No ano seguinte, Juscelino Kubitschek é eleito presidente e Jango vice, pois naquela época o presidente e o vice eram eleitos separadamente. Apesar das diversas tentativas de golpe dos militares da UDN desde o dia da posse, a chapa eleita traz desenvolvimento e esperança ao Brasil do final dos anos 50, e o governo chega ao fim com grande aprovação popular. Como o presidente não poderia ser reeleito, JK lança um candidato para continuar o seu governo, Teixeira Lott, que perde para Jânio Quadros, um candidato moralista, eleito com discurso contra a corrupção e que fazia de tudo para se vender como sendo do povo. Então, a chapa Janjan, como ficou conhecida, é eleita, com Jânio presidente e Jango vice em 1960. Após menos de um ano de governo, enquanto João Goulart estava em visita diplomática à China, Jânio renuncia, alegando: "Forças terríveis levantam-se contra mim", e esperando talvez retornar à presidência nos braços do povo. Porém, a realidade foi outra, nova tentativa de golpe militar, impedindo que Jango assumisse imediatamente a presidência do Brasil ao retornar de sua viagem. E então, no que ficou conhecido como Campanha da Legalidade, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, convocou pelas rádios os brasileiros a lutarem para defender a Constituição e a posse do vice-presidente democraticamente eleito. Brizola conseguiu ao seu lado, na defesa de Jango, mais de 40 mil homens armados, entre civis e militares de baixa patente, no país todo, criando um exército da legalidade, que marcharia até Brasília para garantir a posse de Jango. Com a força da campanha da legalidade, os militares foram obrigados a recuar, porém decidiram que aceitariam a posse de Jango como presidente, desde que com poderes reduzidos através de um modelo parlamentarista, onde os deputados governam. Contrariando Brizola, Jango busca conciliação com os golpistas e aceita o parlamentarismo, que foi aprovado quase que imediatamente. Apesar de ter menos poderes por conta do parlamentarismo, o governo de Jango foi marcado pela defesa das reformas de base, sendo elas a reforma agrária, que tinha como objetivo estender aos trabalhadores do campo os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, além da desapropriação de áreas rurais que não cumpriam função social. A reforma educacional. Na época, o Brasil possuía quase 40% de sua população analfabeta. Com isso, Jango lançou a Campanha Nacional de Alfabetização, com o método desenvolvido por Paulo Freire. Além disso, no ensino superior, buscou dar mais autonomia às universidades, com o modelo de Darcy Ribeiro, através da fundação da Universidade de Brasília. A reforma bancária, que tinha como objetivo ampliar o acesso ao crédito pelos pequenos produtores. A reforma fiscal, cujo objetivo principal era aumentar a justiça fiscal para os cidadãos brasileiros e regulamentar a remessa de lucros para o exterior, realizada por empresas multinacionais. A reforma eleitoral, que garantia o direito de voto aos analfabetos e legalizava novamente o Partido Comunista Brasileiro, banido no governo Dutra. A reforma urbana,
pela justa utilização do solo, organização da expansão urbana e fornecimento de habitação digna às famílias brasileiras. Com o crescimento da luta dos trabalhadores urbanos e rurais através de greves e movimentos a favor da reforma agrária, em maio de 1962, poucos meses depois de assumir, Jango pronunciou em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, um discurso em defesa das reformas de base e da volta do modelo presidencialista de governo. Também em seu governo, reatou as relações diplomáticas com a União Soviética e criou a Lei do 13º Salário. Em 13 de março de 1964, o Ibope divulgou 59% de aprovação popular às reformas de base. No dia 30 de março, em seu último discurso na Central do Brasil, Jango denunciou a manipulação das mídias pela burguesia e defendeu novamente as reformas de base e o cumprimento da Constituição, ressaltando o clima de golpe que se instalava. Em menos de 48 horas, o presidente foi deposto pelos militares. Os militares temiam um exército popular que pudesse contra-atacá-los. Da mesma forma que Jango não viu o fim do parlamentarismo em seu governo, a escolha pela não resistência ao golpe militar também não evitou o derramamento de sangue no país. O presidente sequer viveu para ver o fim da ditadura militar. João Goulart morreu em seu exílio, na Argentina, em 6 de dezembro de 1976, aos 57 anos, de um ataque cardíaco que na época se suspeitou ser causado por envenenamento. MTST, a luta é pra valer. Roda mundo, roda gigante, roda mundo.